Olá, gente, boa noite. Mais um episódio de Jerusa Defende. Antes de apresentar a minha convidada, eu queria agradecer meu patrocinador, Estúdio Sim. Graças a esse estúdio de última geração, eu posso trazer mulheres, dar voz a mais mulheres vítimas de violência, mães que sofrem com os seus filhos, mães sozinhas. Isso tudo por quê? Por causa do Estúdio Sim. Você que tem vontade de ter o seu programa nesse estúdio maravilhoso, entra lá nas redes sociais do Estúdio Sim. Vem correndo para cá que vocês não vão arrepender. Bom, gente, a minha convidada de hoje é uma pessoa que a época do que aconteceu na família dela, eu fiquei muito indignada. E vocês vão saber o porquê que eu fiquei indignada. O nome dela é Carla França. Carla é empreendedora na área de cosméticos, não é isso, Carla? Sim. Teóloga. E ela é prima da Ana Clara, né? Sim. Ana Clara, ela foi vítima de tentativa de feminicídio. Mas não é só essa violência contra a mulher que tem na sua família que eu vou querer que você conta aqui pra gente. Importante dizer que a Carla, mesmo antes de passar por isso, do lado dela, dentro da própria família, ela já lutava, né? Sim. Pelos direitos das mulheres, levanta a bandeira contra o feminicídio, mas não sabia que isso ia ocorrer bem do seu lado, né, Carla? Boa noite, Carla, tudo bem? Boa noite, doutora. Prazer ter você aqui, viu? Prazer é todo meu, que Deus abençoe a vida da senhora. Já te parabenizar pelo trabalho que a senhora tem feito, que nós já acompanhamos há um certo tempo, né? Eu principalmente, por estar nessa luta. Gostaria de estar aqui por um outro motivo, mas infelizmente, hoje eu e a minha família vivemos uma realidade que não gostaríamos de estar vivendo, né? Bom, vamos começar aqui do início. Carla, na sua família, teve um fato que ocorreu quando você era pequena, Sim. né? Que na época até não era considerado feminicídio, não existia Não. isso, né? Não existia ainda o feminicídio como a qualificadora do homicídio. O que aconteceu? Minha tia Si, como a gente gostava de chamá-la, mãe da Ana Clara, foi almejada por uma arma branca, né? Uma faca, pelo seu marido. Na frente dos filhos? Na frente dos filhos. Ela foi tomar água. Naquela época tinha aqueles filtros, né, de barro no cantinho da casa, assim. Aí ficava a garrafinha de café dela lá e a água que ela gostava de tomar. Ele foi tão covarde que ele esperou ela lavar todas as roupas, arrumar a casa. Os meninos estavam assistindo televisão, era época de férias. Minha irmã Stephanie e meu primo Ricardo também estavam lá. A irmã dele, de nome Rosilene, né, que todo mundo chamava de Rosa, estavam todos lá numa boa, todo mundo feliz. Era época de Natal, era dia 22 de dezembro. E aí, simplesmente, ele pegou uma faca. Segundo ele foi pegar essa faca emprestada na vizinha. O que a vizinha contou no depoimento é que ele pediu uma faca para descascar batata, porque a esposa dele estava pedindo emprestada. A vizinha emprestou uma faca um pouco maior para ele. Ele desceu e pelas costas ele enfiou a faca nela. Na frente das crianças. Ela deu um grito, os meninos vieram correndo. A Kessia, que é a mais velha, né? Pegou, olhou assim e não puxou a faca, porque uma criança de 10 anos, na época Kessia tinha 10 anos, vê a mãe com uma faca, o primeiro impulso é tirar a faca. E uma coisa que eu não vou esquecer, até porque eu cheguei lá junto com a minha mãe, com a minha tia São, é que a Kessia disse pro pai dela: o senhor acabou de me matar, com 10 anos. E então a minha mãe tomou uma decisão de não separar os três, porque na verdade eles tiveram duas perdas, né? Eles perderam a mãe assassinada pelo pai e o pai que matou a mãe, Sim. Que foi preso em flagrante também. Então, Kessia com 10, Ana Clara com 5 para 6 anos e Aurélio com 3 anos. Minha mãe pegou os três para criar, ela e minha tia.
Então, nós deixamos de ser primos para ser irmãos. Éramos 3 na família, viramos 6. A Sua mãe família criou. cresceu, minha mãe criou 6, um homem e 5 mulheres. E fomos vivendo assim, claro que passando por um tratamento psicológico, que o Aurélio principalmente precisou muito, né? Porque não é fácil viver o que os meninos viveram, viver o que nós vivemos. E depois de 22 anos, se eu não me engano, repetir a mesma história, né? Mas agora com a Ana Clara. Bom, antes de acontecer o que aconteceu com a Ana Clara, que ela vai relatar aqui, como era a Ana Clara antes do ocorrido? Ana Clara é uma moça alegre, trabalhadeira, que amava cuidar do próximo, formou em fisioterapia, formou exclusivamente com o trabalho dela, vendendo bombom, vendendo bolo no pote e vendendo plano de saúde. Ana Clara começou a ter relacionamento com o seu, vamos dizer assim, o seu abusador, o seu algoz, né? Quando? Há mais ou menos, antes do fato ocorrer, mais ou menos 1 ano e meio atrás. Como que eles conheceram? Conta pra gente. Até pouco tempo eu não sabia, né? Porque eu quis deletar da minha memória esse homem, né? Mas aí, conversando com a minha irmã, eu falei assim, eu queria entender onde que a Ana Clara conheceu esse homem. Aí a minha irmã, nesses aplicativos aí de relacionamento. Sim. É até bom você falar isso, né, Carla, porque hoje a gente vê que tem uma grande maioria que entra nesses aplicativos que criam até mais coragem de se relacionar, os jovens de hoje. E eu canso de falar, você não sabe qual é a realidade, quem está do outro lado da tela, quantas mulheres estupradas, quantas mulheres assassinadas. Eu, particularmente, eu tenho horror desses aplicativos. Eu tenho horror. É claro que um abusador, você pode casar com ele, conhecê-lo desde pequena, ser vizinha, casar com ele e ele ser o seu abusador, tentar te matar, mas a chance é menor. A probabilidade de acontecer isso quando você tem aquele, vamos dizer assim, o tete a tete com a pessoa, já conhece ela, é menor. É menor. Né? Agora, nesses aplicativos aí de relacionamento é um pouco perigoso. Eu lembro que eu estava olhando o Facebook, até postando algo da Ana Clara, aí eu vi lá, ache seu futuro marido, sua alma gêmea através de uma foto. Isso é muito sério. Isso é muito perigoso. É muito. Porque simplesmente você vai colocar, vai aparecer uma foto lá para você e você vai procurar aquela pessoa. Você não sabe o caráter daquela pessoa, a índole daquela pessoa, a família daquela pessoa. Sim. E o que você acha que vai ser bênção na sua vida vira uma grande maldição. Verdade. Né? E nós, como mulheres, nós devemos tomar cuidado com isso. Sim. É muito fácil eu ver ali na televisão, como muitas vezes eu via uma mulher sendo violentada, alguma notícia. Agora, viver a história realmente na sua vida, na sua família, dói muito. E quando você vive, você passa ainda a ter mais temor de relacionamento. Você não se relaciona com qualquer pessoa. Verdade. Né? O relacionamento, eu falo que tem que ser uma via de mão dupla. Tem que haver respeito, companheirismo. Quando não tem isso, pode correr e sair fora, porque não vai dar nada que presta. Ô, Carla, aí ela começou a namorar... Qual que é o nome dele? Robson. Começou a namorar o Robson. Ele fazia o quê da vida? A princípio, ele contou uma história para Ana Clara de que ele era da inteligência do Exército. E nos finais de semana ele desaparecia, sumia, falava que estava, principalmente quando antigamente nosso presidente Jair Bolsonaro vinha para Minas Gerais, ele falava que era escalado, né? Entendi. E assim a Ana Clara acreditou, como a minha família também acreditava, até que a casinha dele caiu, né? Meu genro, minha filha começou a namorar com um rapaz do Exército e a gente pediu ele para olhar algumas coisas. Perguntamos, o que é ser da inteligência do Exército, como que é? Ele não é assim não, tem alguma, né? Então nós começamos a desconfiar. Na verdade, a minha irmã Dani já desconfiava do Robson há mais tempo.
Que a Dani, ela sempre foi muito retraída em algumas coisas, mais observadora. Perspicaz. E ela começou a desconfiar. Então, quando se descobriu a verdade, a Ana Clara terminou com ele. E quanto tempo durou esse relacionamento até o término da Ana Clara? 1 ano e meio, quase 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio ele frequentava a família, festas de família? Ia muito pouco. Eu, por exemplo, eu não tive contato nenhum com o Robson até a primeira tentativa dele. E eu sou muito grata a Deus por isso, por eu não ter encontrado com ele. Que eu acho que eu me sentiria pior. Entendi. Mas o que a sua família falava dele? Ah, não, gente, ele é gente boa, ou ele não é, ele é estranho. Qual era a impressão? A impressão de que ele era um rapaz que escondia algo, porque era muito calado. Nas festas da família, eu lembro das meninas falar que ele ficava mais... Minha filha mesmo fala assim, não, mãe, ele ficava mais na dele, lá no canto, não conversava muito. E nós temos uma amiga que é mais chegada que irmã, que cresceu junto com a gente. Então, ela começou, brincar com ele, tentar ver se quebrava o gelo, mas ele permanecia da mesma forma. Então, aquilo causou uma certa desconfiança na minha família. E a Ana Clara, durante o namoro, a Ana Clara, ela mudou? O jeito dela mudou? Ela, de uma menina alegre, às vezes estava mais triste, mais afastada? Ou ela reclamava? Não, ela não chegava a reclamar. Comigo, não, né? Mas a Dani, minha irmã, as duas eram mais próximas. Dani, Kessia e Ana Clara, elas tinham um vínculo maior, né? Então, ela conversava algumas coisas com a Dani. E logo no final do namoro, assim, ele começou a mandar uns áudios meio estranhos, falando, ele não queria muito que ela ficasse perto da família, ele tentou afastar a Ana Clara pouco da gente, pra né? presa ficar cada vez mais fácil. Pra ficar mais fácil. Mas a Ana Clara, no intuito de não preocupar a família, porque depois a gente foi ouvir alguns áudios, ele ameaçava que se ela... Creio eu, quando ele começou com a violência, porque, na verdade, se a gente for na íntegra, a tentativa de feminicídio, ela não acontece ali. Não. Ela já começa lá atrás. Sim, a claro. violência começa lá atrás. Uhum. Então, ele falava que ia matar os irmãos dela, que ia atrás os sobrinhos dela, e ela não contava nada. Só que depois, a Dani, com muito cuidado, foi procurando saber, e aí se descobriu que aquele... Até então, né, que era para Ana Clara, príncipe encantado, virou o sapo. Isso é muito importante você falar, que eu queria deixar registrado para quem estiver nos ouvindo ou assistindo. A violência, é como eu sempre falo, o início da violência contra a mulher é a violência psicológica. A necessidade do domínio para subir o degrau da violência. Quem não está dominado não apanha. Quem não está dominado denuncia, abre a boca, grita para as pessoas. Então, quando você começar a perceber o abuso psicológico, porque em alguns casos é bem perceptível, roupa, te afasta da família, coloca defeito nos amigos, você vai se sentindo cada vez mais acuada, denuncie, porque a violência psicológica ela é crime. Hoje ela é crime no Código Penal. Então já denuncia, mas como é que prova, doutora? WhatsApp, mensagens, gravações, isso é prova. Porque o feminicídio ele só ocorre se tiver passado pela violência psicológica. Vamos lá. Aí foi indo, ela quis terminar com ele. Ela terminou com ele, né? Passados-se quase 4 meses desse término, ele devia a ela um dinheiro e ele ligou para ela dizendo que estava na porta da casa dela e que tinha que pagar ela. E ela abriu o portão na inocência, né? Na verdade, eu acho que ali não passava na cabeça da Ana Clara que poderia acontecer algo. E ali ela viveu 24 horas praticamente de cárcere privado, apanhando dele. Ela morava sozinha? Morava sozinha. Apanhou bastante dele, ficou machucada. Aí a vizinha do imóvel escutou o que estava acontecendo e pediu o marido para chamar a polícia. A polícia chegou até o local, conseguiu abrir o portão, porque o dono do imóvel tinha a chave reserva. E eles tentaram ali negociar com o Robson, mas estava difícil. Ele segurando ela com a faca, né? Até que ele, no
no intuito ele mandou a faca no sargento. Foi aonde eles conseguiram dominar o Robson e ele ser preso em flagrante. Aí nós levamos a Ana Clara, a princípio a polícia militar levou ela lá para a UPA Leste, e de lá nós fomos para a delegacia de mulheres para poder fazer o boletim de ocorrência e Para dar andamento. dar andamento ao processo, né? Uhum. Onde este processo ele ficou preso, colocaram uma tornozeleira eletrônica. Ficou preso, foi para audiência de custódia, soltaram com tornozeleira eletrônica. Sim, foi o que aconteceu. Agora que, gente, outra coisa. É o que nós temos, né? A nossa Lei Maria da Penha, que fala que é a terceira melhor do mundo, é a que nós temos. Mas eu continuo batendo na tecla. Tornozeleira eletrônica deveria ser apenas para quem te mandou uma mensagem ameaçadora. Mensagem. Agora aproximou, cárcere privado, te encostou a mão, não existe a possibilidade de tornozeleira eletrônica. Tem que ficar preso, encarcerado. Porque se teve essa capacidade, até porque o pessoal que está lá no Congresso, eles têm que entender mais a fundo a personalidade do abusador. A violência ela é progressiva. A violência ela não vai voltar para trás. Ele não se tratou, não teve um acompanhamento. Simplesmente coloca a tornozeleira eletrônica num sujeito que manteve a outra 24 horas em cárcere privado. É surreal. Com certeza. É surreal. E aí? Colocaram a tornozeleira. O que ela recebeu? Conta esse processo. Ela recebe a pessoa que é vítima desse tipo de violência, onde a bênção, né, vamos dizer assim, recebe ali a tornozeleira, ela recebe um botão de pânico. A pessoa recebe e membros da família também recebem esse botão de pânico, né? Tem uma certa distância que se ele se aproximar dessa pessoa, o botão vai acusar lá na central, que é responsável. E não apita para ela, não? Para a vítima? Não apita para a vítima. Parece que não. E aí... Aí, acusando na central, eles telefonam? E falam, ó, fulano tá aproximando. O que acontece, doutora? Não chegou a acontecer isso. Entendi. Então, eu não sei dizer para a senhora qual seria... Mas o procedimento é ligar. O que eu acho um absurdo. Aproximou, devia ir lá e prender o cara e pronto, né? Porque se aproximou é sinal que ele não tá obedecendo, Com certeza. E eu concordo muito com a senhora. Isso eu sempre falei. Tentou contra a vida de uma pessoa uma vez, tem que ficar preso. Não tem que ser solto. Eu vejo aí que as nossas autoridades, né, espero muito agora que os próximos, né, que foram eleitos aí pelo povo brasileiro, eles possam rever isso. Porque é muito bonito falar a Lei Maria da Penha, a terceira lei, mas e aí? Será que eles estão visitando as mulheres que sofreram tentativa de feminicídio? E as que... Eu falo que a Ana Clara é um milagre de Deus nessa terra, porque não era para Ana Clara estar viva. Ela tomou um tiro na testa, a queima-roupa. Mas e as que não sobreviveram? E a família das que não sobreviveram? Quantos filhos ficaram sem mãe? Sim. Entendeu? Isso é muito sério. Então, se eu vejo hoje que a Lei Maria da Penha, ela não funciona totalmente. Não, com certeza não. Para mim, deveria ser reformulada. Eu não entendo muito de lei, não sou advogada, mas para mim deveria ser reformulada e ter um inciso lá onde tentou a primeira vez, inafiançável, ficar preso. Com certeza não. Inclusive, eu própria sou vítima de violência doméstica, tive protetiva, houve quebra de protetiva, foi presa e depois ainda veio me amolar depois da prisão. Pois é. Mas então, entendeu? Agora, quem é que me protege? Quem me protege? Eu falo que quem nos protege é Deus. Sim. Só Deus. Sim. Porque se nós formos esperar, infelizmente, pelas autoridades, nós não temos proteção, doutor. Sim. Exato.
Não temos, infelizmente. A mulher, se nós formos estudar na íntegra, a mulher ela já vem sofrendo abusos de lá de trás. Lá de trás, a vida toda. Antigamente, nem se falava em feminicídio. Ah, fulano, minha vizinha morreu, o marido matou ela. Era normal, era costume, normal. inclusive. Ou então, era melhor falar assim, garanto que estava traindo o marido. Não deve ter feito as coisas dentro de casa. Porque hoje nós vivemos ainda numa sociedade machista. Sim. Que pensa assim. Mas Sim. não é isso que acontece. Sim. O que é o crime de feminicídio? É crime de ódio. Pelo simples fato de eu e da senhora sermos mulheres. Simples assim. Não é por nada mais. Então, nós precisamos mudar essa realidade. E nós deveríamos ter aí uma pessoa na autoridade aí que entendesse isso. É difícil. É complicado. Bom, aí ele foi solto com a tornozeleira eletrônica. Sim. E aí? Esse cárcere privado, você lembra quando que ocorreu? Foi dia 27 de outubro de 2020. 27 de outubro de 2020. Sim. Então ele foi preso, deve ter sido solto pouquíssimo tempo depois. Se eu não me engano, ele foi solto na semana seguinte. Após a audiência de custódia. Que eu tenho, assim, verdadeiro horror de audiência de custódia. Você foi bem tratado, você tomou um tapa da polícia, você... É sem comentários, né? É sem comentários. Aí... Bom, ele ficou aí com a tornozeleira. E o que ocorreu? Conta aí pro pessoal. No dia 26 de novembro de 2020, a Ana Clara estava trabalhando na clínica, exercendo a função que ela amava, que ela lutou para formar, que é fisioterapeuta, estava em atendimento. Ele ligou na recepção da clínica dizendo que era um promotor de justiça e que não localizou o botão de pânico da Ana Clara e que precisava falar com ela urgência para ter a certeza de que ela estava no local. Aí, Ana Clara se dirigiu, a recepcionista foi até a Ana Clara, deu o recado, falou que o promotor de justiça estava no telefone, a Ana Clara foi atender, e nesse momento que ela está de cabeça baixa atendendo o telefone, ele entra, já com a arma em punho, encosta na testa dela e atira. Logo em seguida, ela cai para trás. Ele pensou, isso eu conjecturando, né? Creio eu que ele pensou que havia conseguido o que ele queria. Matá-la. E ele foi um pouco mais para frente e atirou nele. As imagens... Então, olha para você ver, ele premeditou tudo, né? Agora, eu queria que você contasse pro pessoal como... Ele fez um grupo no WhatsApp. Ele fez um grupo no WhatsApp? Ele fez um grupo no WhatsApp com algumas pessoas dizendo que ele ia comprar um revólver e matar uma pessoa. Quem são essas pessoas? Eu não sei dizer bem quem são as pessoas, né? Mas eram pessoas de cunho próximo dele. Agora, que foram investigadas também pela polícia. Agora, ele estava com tornozeleira eletrônica, o botão de pânico dela não acionou. Não. Né, lá na central também não perceberam. Por quê? O que ele fez? Ele colocou um papel alumínio na tornozeleira, que retardou por 3 horas e meia praticamente o aviso para Ana Clara e para as minhas irmãs. Agora você pensa, né? Aquele papel alumínio que a gente embrulha comida, que a gente coloca para pôr no forno. Esse mesmo. Então, um papel alumínio que você coloca em cima do frango, ele consegue neutralizar a funcionalidade de uma tornozeleira eletrônica. Consegue. Infelizmente. Esse é o aparelho que as nossas autoridades dizem que é eficaz, que funciona, que na verdade não funciona. E outra coisa que me impressiona, é bom a gente deixar claro, quem faz o monitoramento da tornozeleira, o monitoramento do agressor que está com a tornozeleira eletrônica não é a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, são funcionários da Sejusp que faz esse monitoramento. Então, o seguinte, eu sei que fica lá numa tela enorme, que eu sei, estava de frente, aí perdeu o sinal e fica por isso, ninguém liga para a vítima. Perdeu o sinal, ficou por isso, a família não foi notificada, a vítima não foi notificada, e a Ana Clara, às 14 horas, deu entrada no João 23. Você sabe qual o horário que perdeu o sinal, a tornozeleira?
O horário exato eu não sei. Eu sei que 13h40 ela foi almejada pela arma de fogo. Pois é, Então, mas esse sinal deve ter sido perdido por volta de entre meio-dia e meio-dia e meio. porque ele ligou, ele já estava na porta. Sim, ele já estava na porta. Tanto é que no vídeo mostra a recepção da clínica estava lotada, mostra as pessoas entrando, saindo correndo e entrando no exército, que a clínica fica em frente ao exército do Barro Preto. Então, eles entraram, o povo entrou em pânico pro exército. E naquela correria, os soldados saíram para fora porque eles acharam que era tiroteio. Então, eles já saem todos armados. Aí, o médico do exército prestou os primeiros socorros para Ana Clara. Logo em seguida, a polícia militar chegou, não esperou o SAMU. Que bom. E eu sou muito grata, nós somos muito gratos a essa equipe que socorreu Ana Clara abaixo de Deus. Você não sabe o nome de sargento? Não consigo lembrar. Quem sabe são as minhas irmãs. Mas ele fala na reportagem. Que ele não que esperou. Ele não esperou. Ele colocou ela na viatura, pediu para os colegas terem cuidado com ela. Aí eles seguraram a cabeça direitinho, porque ele não sabia o que estava acontecendo ali, né? Então ele foi até, e foi abaixo de Deus o que salvou Ana Clara. Porque ela deu a parada já na porta do João 23. Se ela tivesse dado a parada cardíaca lá, talvez ela não teria sobrevivido. Então, se esperasse o SAMU, provavelmente ela tinha dado a parada. Tinha dado a parada. Mas graças ao trabalho dessa equipe da Polícia Militar de Minas Gerais. Está de parabéns. Parabéns. Eu fico até emocionada porque largou a burocracia de lado. Sim. Porque como a burocracia faz com que mulheres morram, né? Em todos os sentidos. Sim. Então, que lindo. Muito legal isso. Parabéns à Polícia Militar de Minas Gerais. E aí? Aí a Ana Clara deu entrada no João 23. Minha mãe me liga desesperada. Onde você tá? Eu falei, mãe, eu estou em casa. Para o que você tá fazendo agora que sua irmã tomou um tiro. Aí eu sentei na cama e falei, qual delas? Porque na minha cabeça, eu não pensei que era Ana Clara, naquele momento. Mãe, qual delas? Ana Clara. Eu falei, mãe, onde tá? Vai agora. Aí desci pro João 23. Quando eu cheguei lá no João 23, eu vi repórter, polícia, mas como era o Hospital João 23, eu não tinha visto notícia nenhuma no celular, então eu não sabia que se tratava da Ana Clara. Aí eu cheguei na recepção, falei com a recepcionista, moça, ligaram para minha mãe, falaram que minha irmã foi baleada, só que na minha cabeça a Ana Clara tinha sido assaltada, reagiu ao assalto, alguma coisa assim. Eu não pensei em momento nenhum que poderia ser o Robson. Porque na minha cabeça, até naquele momento, a tornozeleira funcionaria, a medida protetiva funcionaria, então não passou na minha cabeça. E ela também não tinha falado para ninguém que ele mandava áudio, nada disso. Nada. Aí eu lembro que a recepcionista olhou para mim, quem que é sua irmã? Eu falei, Ana Clara Pereira Dias. Só um minuto. Quando ela levantou, minhas pernas já bambearam. Você gelou, falei, né? Tem alguma coisa errada. E aí veio a sargento da Polícia Militar, falou assim, a senhora é o que, Ana Clara? Eu falei, sua irmã. Ela falou, a senhora me dá a sua identidade? Apresentei minha identidade para ela, falou assim, tem alguém com a senhora? Eu falei, não, meu primo tá chegando. Meu primo me ligou, ele, você quer que eu desça? Eu falei, desce, porque eu não sei o que tá acontecendo. E duas cabeças pensam melhor que uma. Aí ela, vou aguardar ele, aí a polícia me cercou. Aí eu vi que o que estava acontecendo era algo muito grave, porque não deixaram ninguém chegar perto de mim, até o meu primo chegar. Quando meu primo chegou, ele se apresentou, que ele também é formado em Direito, e ele deu um certo auxílio para Ana Clara, no primeiro momento, quando teve o cárcere privado. Aí ela conversou conosco, falou assim, olha, quem deu a notícia? Eu falei, ligaram para minha mãe. Ela falou, olha, você sabe da gravidade do problema? Eu falei, não. Ela, quem é Robson? Eu falei assim, é o ex-namorado da minha irmã. Pois é, mas não preocupa não que ele já tá no quinto dos infernos. Aí eu olhei pro meu primo assim, ela falou assim, olha, sua irmã é uma guerreira, ela tá tentando sobreviver, só que ela tomou um tiro na testa. Aí eu olhei pro meu primo e falei assim, Ana Clara morreu e eles estão esperando a gente chegar pra doar os órgãos, porque ela é bem de saúde. Mas ela tá viva. Na hora, doutora, de verdade, eu não pensei em nada, me deu um branco. Aí eu falei, eu quero ver a Ana Clara, aí eles deixaram a gente entrar, nós vimos a Ana Clara. O que me ajudou muito foi ser formada em capelania, porque aí eu não precisava passar pela triagem.
né? O Cacá já é advogado, então pela lei o advogado ele tem livre acesso tanto no hospital quanto em presídio, né? Para resolver algumas coisas. E aí eu falei, não quero passar por triagem não, quero ver minha irmã e tal. Aí quando eu cheguei lá, que eu vi a Ana Clara, de verdade eu não acreditei. O que você viu? Eu vi ela, o buraco lá, ela agonizando sangue pela boca, pelo nariz e lutando para sobreviver. Eu me dei um branco na hora, a única coisa que eu lembrei foi de um hino que fala: minha fé não está firmada nas coisas que... Só lembrava disso, mais nada. Aí eu lembro que uma enfermeira chegou perto de mim e falou assim: olha, sua irmã é uma guerreira e Deus está com ela o tempo todo. Os médicos não acreditavam que a Ana Clara sobreviveria. Não acreditavam e... Uma coisa até chata que eu vou falar aqui, mas eu vejo que nós devemos falar porque é algo grave, porque não aconteceu com a minha família, porque nós temos alguns conhecimentos. A Ana Clara deu entrada no João 23 às 14 horas. O estado dela não era nem grave, era gravíssimo. Havia leito de CTI disponível e eles foram segurando porque eles achavam que a Ana Clara não sobreviveria. E eu tive que dar um telefonema para conseguir o leito para minha irmã. Porque eu trabalhei há um certo tempo na área política, né? E eu tenho um conhecimento com uma amiga minha, que era neta de uma ex-vereadora que trabalha na Central de Leitos. Eu liguei para ela, ela falou assim: minha mãe acabou de me avisar que é a Ana Clara. É a Ana Clara, Carla? Eu falei, é. Ela, o que tá acontecendo? Eu disse para ela, nós entramos aqui às 14 horas e já são 8 horas e não tem leito de CTI. Eles falam que não tem. A desculpa deles é porque estava cheio por causa do Pandemia. Covid. Mas não era, porque uma pessoa, que eu não posso citar o nome, mas que foi usada por Deus, me chamou no banheiro e falou: eles não querem internar sua irmã porque eles não acreditam que ela vai passar da noite de hoje. Não quero gastar leite. Isso. É um absurdo, né? Quanto vale uma vida para as pessoas hoje? Você já imaginou que as pessoas que não têm conhecimento, as Isso. pessoas... Aí na hora veio o nome dessa minha amiga. As pessoas simples que não conhecem ninguém, que não sabem lidar, o que passa nesse país. Uhum. Aí a Carla Pascoal, que é uma amiga que a gente tem, que assim, ela falou: amiga, fica no telefone. Ela ligou, 2 minutos, doutora. A médica chegou para mim e falou: o leito de CTI para sua irmã está sendo preparado. Eu olhei assim pro meu primo e falei: que tristeza, né? Tá vendo? Que tristeza. E se a gente não conhece? Porque eu trabalhei na área política por muitos anos, fiz alguns conhecimentos, sempre atuei na área social e sempre vi isso, mas nunca vivi isso na pele. Eu vi as pessoas viver isso, mas eu vivi aqui. E se a gente não tivesse conhecimento, a Ana Clara morreria, porque ela precisava de um leito de CTI urgente. E aí, foi pro CTI? Ela foi pro CTI, ficou até o dia 12 de fevereiro de 2021, fez vários tratamentos. O Hospital João 23, realmente, eles cuidaram da Ana Clara muito bem. Ele é referência, né? Na América Latina, né? Muito bem, a equipe está de parabéns. É uma equipe sensacional, é referência. Sim, e lá eles tinham muito cuidado até nas visitas da Ana Clara. Porque aconteceu um fato muito estranho. Logo, a Ana Clara foi internada na quinta-feira. Na sexta, minha irmã foi. No sábado, meu primo. No domingo, a minha tia. E na segunda, eu fui. Quando eu cheguei lá, uma recepcionista do hospital, na hora que viu o nome da Ana Clara, não era ela que estava me atendendo. Ela olhou para mim assim e falou assim, fez assim para mim. Aí eu, pois não. Ela falou assim, olha, você sabe que aqui no hospital tem visita restrita? Você sabe que vocês podem pedir visita restrita? Eu falei, o que é isso? Ela falou, não, porque ontem teve uma pessoa que perguntou sobre a Ana Clara e que hora que era o horário de visita. E nós ficamos preocupados com isso. Nós não sabíamos quem era, perguntamos se era da família, a pessoa não se identificou. Aí na hora eu liguei para minha irmã, para a Kessia, liguei pro Cacá, falei, Cacá, tá acontecendo, que é o Ricardo, meu primo, falei, tá acontecendo isso, o que eu faço? Ele já pede a visita restrita. Aí eles me deram um papel, eu preenchi com os meus documentos e peguei os documentos de quem estava liberado para visitar a Ana Clara. Quem era, nós não descobrimos. Porque às vezes, né, Carla, pode ser também, porque como saiu na mídia e com o carro, pode ser alguém mesmo
que queria vê-la. Mas né? a nossa preocupação era medo. de ser alguém da família dele, do que ficou revoltado porque ele do suicidou. Robson. Porque nessa hora todo mundo quer achar um culpado, né? Então, Não, nessa pra hora, família, o culpado dele estar morto seria Ana Clara, sempre assim, né? a Então, vítima é a culpada, sempre. Então, eu não queria correr esse risco novamente. sim. Aí a Ana Clara começou a ser monitorada pela segurança do hospital. A assistente social me chamou, conversou comigo. Ela falou: ó, toda hora que vem alguém diferente aqui ver a Ana Clara, eu venho pra cá. Aí ela ficou um tempo no CTI. Ficou no CTI. Aí, do CTI, ela é transferida para um semi-intensivo, né? Leito semi-intensivo, onde a família pode ficar o dia inteiro com ela, aprendendo os cuidados com ela. Como ela ficou? Ela hoje está traqueostomizada, usa tráqueo. Nós temos até as imagens que nós vamos mostrar do antes e do depois da Ana Clara, com a autorização da Carla. Por quê? Porque o Jerusa Defende é um espaço, é pesado, muita gente assiste e fala, não aguento nem ouvir, mas é a realidade. E não adianta fugir desta realidade que nós temos. Nós somos o número 1 em feminicídio, estado de Minas Gerais. Infelizmente. E às vezes, coisas que aconteceram com outras mulheres, comigo mesmo, que eu dei uma entrevista dizendo o que aconteceu comigo. Por quê? Porque através disso, outras mulheres ficam atentas. A gente não pode subestimar o abusador. Sim. Uma mensagem que você recebe, você não pode falar, isso é bobagem. Não, não é bobagem. O ser humano é uma caixinha de surpresa. Com certeza. E aquele chavão, né, Carla, quem ameaça não faz. Mentira, porque eu fui ameaçada e ele fez. O abusador, ele não se aplica ao criminoso comum. Não. Ele é um criminoso específico, porque ele é um criminoso que conhece seus hábitos. E é um criminoso que muitas vezes você não acredita no cometimento do crime, porque você tem um vínculo com ele. Sim. Então, é a pior espécie de criminoso, é ele. Com certeza. Porque ele conhece o seu respirar. Ele conhece sua rotina. Então, é aonde nós devemos ficar atentas. Por isso, nós vamos colocar o antes e o depois aí da Ana Clara. É triste, mas é a realidade de muitas mulheres. Com certeza, né, doutora? E aí, ela, olha lá. Ela é linda. Linda. Olha lá. Meu Deus. Qual a idade dela? Ana Clara fez 33 anos dia 1º de janeiro. Quando ocorreu, ela tinha 30 anos. 30 anos. E hoje ela não fala? Não. Ela comunica com o olhar e... Não come, só nada. Via gastro, GTT. Só. Agora ela começou com o processo de alimentar pela boca, né? Com a fonoaudióloga. Aí... Quem cuida dela? Você? Eu cuido. Somos 6, né, com ela. Olha só, gente. Eu fico com ela de segunda a sexta, aí ela mora com a minha irmã Kércia, lá em Sabará. E final de semana os meninos revezam, né? Para poder ficar com ela. Porque hoje você pagar uma pessoa para olhar fortuna. É uma fortuna. Nós não temos condições. Então, nós olhamos. E outra coisa, eu acho que a Ana Clara agora, nesse momento, ela precisa de amor, de carinho, de atenção. Ela consegue compreender o que aconteceu com ela, ô Carla? Como que você sabe que ela consegue compreender isso? Porque logo no início, quando aconteceu com ela, quando ela veio para casa, ela tinha, às vezes, uns certos momentos, assim, de... Consciência. De nervoso. De nervoso? Nós colocamos muita música para ela. E nós não sabíamos que algumas músicas que estavam no notebook dela lembrava do Robson. E quando a minha irmã notou que quando colocava essa música, ela ficava agitada. Ela ficava nervosa e agitada. E aí ela começava a fazer um barulho com a traca. Então a gente percebia que ela estava nervosa. Né? Então nós evitamos de colocar essas músicas, aí optamos por outros tipos de música que nós sabíamos que ela gostava, porque tem uma terapia que chama musicoterapia, que é bom para o paciente neurológico, né? E depois que aconteceu isso com a Ana Clara, principalmente Dani e Kessia, minhas irmãs, elas estudaram tudo sobre paciente neurológico. Nós estudamos para a gente aprender como lidar e como tentar ajudar, né? E deixa eu te falar uma coisa, foi muito impactante para mim o antes e depois dela.
eu fui vítima de violência gravíssima. Tenho filha. Foi uma menina cheia de vida. Demais. Você sabe que a família ama, sabe, ver caminhar e que tem um encontro com um traste desse que se acha no direito de arrancar os sonhos, a vida. É o maldito sentimento de posse, né? É o homem achar que ele é dono da mulher. Bom, ô Carla, e nesse interim, ninguém do Estado nunca... Vocês procuraram? Doutora, Vocês tomaram alguma providência? pelo Estado nós não fomos procurados por ninguém, né? Eu fui procurada pela senhora, por algumas pessoas do meu meio evangélico, né? É porque ela tinha uma tornozeleira, né? Porque eles falam que a tornozeleira não impede o crime, mas a tornozeleira falhou. Falhou, de fato. Na verdade, a Ana Clara estava sobre os cuidados do Estado e o Estado falhou com a Ana Clara, como falha aí com várias mulheres, né? Vamos dizer assim, infelizmente. Mas eles têm a mania de falar, a mulher é o sexo frágil, a mulher é isso, então a mulher pode aguentar tudo. Porque a Ana Clara hoje está viva. Claro que ela hoje é totalmente dependente da família. Ela chora? Chora. Ela chora? Ela chora, ela ri. Nesse período aí, a Kessia, minha irmã, descobriu que estava grávida. Logo quando a Ana Clara começou foi para casa, aí a gente descobriu nesse meio tempo que estava grávida, a Kessia ganhou neném. E quando o Moisés chegou em casa, as minhas irmãs colocaram ele no colo dela. E a lágrima desceu. Ela sentiu, e a ligação que os dois têm é impressionante. Ela está hoje em casa? Ela está hoje em casa. Vocês tiveram que ter toda uma estrutura para recebê-la. Nós fizemos uma vaquinha virtual. Você pode até falar aqui, tá no Instagram, não tá? Tá, nós fizemos uma vaquinha virtual. E onde a Ana Clara mora hoje é a casa da Kessia, minha irmã. Kessia é casada com meu cunhado. Graças a Deus é um homem abençoado, que cuida da Kessia, cuida dos filhos e agora também ajuda a cuidar da Ana Clara. Então, o andar que hoje a gente fala que é o andar da Ana Clara, na verdade iria ser o quarto da minha irmã e da minha sobrinha. E aí o que a gente fez? A princípio não tinha para onde levar a Ana Clara. Levamos ela para o apartamento da minha irmã no Sagrada Família, onde o elevador não tinha estrutura para entrar uma maca. Entrava-se com a cadeira de roda ou segurando ela em pé, assim, 2 pessoas, né? Até conseguirmos, aí fizemos uma vaquinha virtual, muitas pessoas contribuíram com essa vaquinha. Quem entrar lá no Instagram vai ver o antes e o depois do andar. Construímos o andar da Ana Clara, né? Hoje a Ana Clara, ela tem o banheiro dela, ela toma banho mesmo no chuveiro. Nós colocamos ela numa maca que é própria para banho, para acamado. Damos banho nela, ela senta numa poltrona. Tudo foi adquirido com o dinheiro da vaquinha virtual. E quem quiser colaborar, Carla, como que faz? No Instagram, nós temos lá o Pix da Ana Clara, é juntosporana@gmail.com. juntosporana@gmail.com. É Juntos por Ana Clara. juntosporanaclara@gmail.com. E tem o Instagram, né? Tem o Instagram, lá tem todas as informações. Atualmente, nós somos abençoados por algumas consultoras de beleza, da Boticário, da Eudora, da Avon e da Natura, e de uma amiga nossa que ela é design de sobrancelha. Ela doou, então nós fizemos uma rifa que vai ser sorteada agora dia 15 de janeiro, para poder arrecadar fundos. Mas aí vocês estão... Não tá bem, porque o benefício da Ana Clara ele não cobre todos os gastos. Claro que não cobre. Só de fralda, Ana Clara, são 6 trocas, então são 12 fraldas por dia. A dieta, que antes era dada, metade da dieta por Sabará, foi cortada uma parte pela prefeitura. Ela ganha algum remédio, alguma coisa? Não, tudo nós compramos, doutora. Ela ganha algumas coisas do posto de saúde de Sabará, que são os frascos, equipo, gaze e essas poucas dietas que nós ganhamos, né? Qual que é o Instagram mesmo? Juntos por Ana Clara. Juntos por Ana Clara. Eu fico impressionada,
né? Porque a gente sabe, esse não, né? Que esse, eu nem sei onde que ele tá. Ele não tá nem lá nos quintos, porque eu nem o chefe dos quintos, que é um trem daquele. Esse trem deve estar aí pairando por aí. O que eu fico impressionada é que se fosse o criminoso numa penitenciária, estava recebendo todo o auxílio, 4 refeições por dia, sabe? Visitinha íntima, sabe? Sem contar que a família ainda tem o auxílio reclusão. Auxílio reclusão, o cara tava lá, o Direitos Humanos ia ver lá se o cara estava sendo bem tratado, se o cara estava sendo maltratado. O cara, muitas vezes, vai para uma cela separada para não tomar um couro dos outros presidiários que também detestam batedor de mulher. Então, eu fico impressionada com a inversão de valores no nosso país. Sim. Que o criminoso, ele tem proteção. A vítima é largada às traças. E no seu caso, a vítima não é só a Ana Clara, é a família inteira. É a família inteira, psicologicamente, financeiramente. Sabe? E ela fez tudo que a lei determina que faça. Sim. Nós tiramos a Ana Clara da casa dela, na Serra, levamos ela para um outro lugar para protegê-la, né? Depois do que aconteceu a primeira tentativa, mas infelizmente não foi suficiente. Na primeira vez, ele bateu muito nela, ficou marcado, ela ficou machucada. Bastante machucada. Ele não conseguiu esfaquear ela porque ela contou pra gente, né? Fazia assim com a mão. Mas ele machucou ela bastante. Tanto é que quando fomos lá buscar as coisinhas dela, o colchão tava puro sangue. Colchão de casal. E ele tava com a faca na mão o tempo inteiro. Inclusive jogou no sargento. Isso. E esse cara foi liberado pela justiça, né? Foi liberado pela justiça. Aí começa a falar, mas não tem penitenciário. Tá vendo? E daí? Constrói. A quantidade de abusador que tem, constrói umas 10. E, por favor, construa lá no meio de uma ilha, solta eles pra visitinha, tá? Pra saidinha de Natal, no meio de Tubarão. Porque um sujeito que faz o que fez não tem conserto. Não tem conserto. Um cara que mantém uma mulher em cárcere privado, eu falo isso por experiência, não tô tirando isso do meu nariz, não. Não tem conserto. Ele vai fazer pior. Porque um cara com uma periculosidade muito elevada, perverso, ele tem prazer em causar a dor. O problema é que os operadores, o poder legislativo, eles conhecem das coisas de forma superficial. Até quando não aconteça dentro da casa deles, né? Na verdade, família deles, né? Porque, na verdade, o que você tem que conhecer? Os criminosos, eles são diferentes. Existe personalidades diferentes. Nós temos abusadores que são narcisistas, que lei nenhuma vai parar esses caras, que medida protetiva não para. Um psicopata não é parado por medida protetiva e nem por cumprimento de pena. Por isso que tem que ter uma lei específica para esse tipo de criminoso. Ele não pode jamais sair. Não. Jamais sair. Porque ele vai fazer novamente. Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Existe o fanfarrão, o covardezinho, ok, que as medidas que estão aí funcionam para ele. Mas pro viciado em droga, que já tem surto psicótico, nem lembra que tem protetiva, vai voltar lá e vai matar. Pro psicopata, a mesma coisa. Então a lei, ela tem que ser aplicada de acordo com a personalidade do criminoso. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, até porque o ser humano é diferente. Com certeza. E eles não entendem isso. Agora, só quem já viveu com abusador sabe a luta que é diária para sobreviver. Para sobreviver. E a sua irmã deve ter passado por isso. Com certeza. Às vezes as pessoas perguntam, mas você é prima? Não, ela é minha irmã. Ué, foi criada com você. Ela foi criada pela minha mãe. Ela morou com você. Ela morou conosco, ela foi pra lá pequenininha. E ficar contando a história, por que deixou de ser prima para ser irmã, para nós é difícil. A minha mãe e a minha tia, que eram as que estavam mais próximas da Ana Clara, da Aquece e do Aurélio, elas viveram novamente a mesma história. E a minha avó, exatamente, elas se viram novamente dentro da mesma história. E isso é muito doloroso. Sim. Antes a irmã, e no caso da minha avó, a filha,
No caso da minha avó, agora a neta. E da minha mãe, a filha, que era sobrinha, se tornou filha. Da minha tia, a sobrinha. Novamente, a mesma história. Reviveram, né? Reviver esse episódio triste é difícil. É muito fácil a pessoa falar assim, mas vocês fizeram vaquinha virtual, mas isso, tá? Fica lá todo dia trocando a fralda da sua irmã. Escutando a voz dela que você não escuta mais, mas que tá lá na sua cabeça. Eu só queria uma oportunidade de ouvir a voz dela. De novo. Porque dói. Uma pessoa que cuidava do próximo, que tinha amor no que fazia, que nós descobrimos depois que aconteceu, através de telefonemas, que a Ana Clara cuidava de pessoas sem cobrar nada. Ela saía da clínica, ia no Novo Arão Reis e em outros bairros aí para fazer fisioterapia nas pessoas que não tinham condição de pagar. Até isso, esse incircunciso, esse homem aí que tirou da minha irmã e das pessoas que ela ajudava de uma certa forma, né? Por quê? Pelo histórico que ela já tinha, pela vida que ela vinha tentando construir. Aí muitas vezes as pessoas viram e falam assim, mas ela teve a oportunidade de sair fora. Ela saiu. Ela fez tudo direitinho. A família fez tudo direitinho. Mas o Estado falhou com a minha irmã. Porque eu não consigo acreditar que numa central, onde estava lá que o botão parou, ninguém viu. E só 3h30 da tarde que a Kessia foi receber o aviso que ele estava próximo da Ana Clara. A Kessia já estava até lá no hospital, já tinha ido, minha mãe já tinha buscado ela já tinha ido lá na clínica buscar os pertences. Ana Clara já tinha levado o tiro. Ana Clara já tinha levado o tiro, eu com o Ricardo já estava lá dentro do João 23, do lado da Ana Clara. Então isso aí é muito fácil, doutora, as pessoas quererem ser juiz dos outros, sem saber o que aconteceu de fato. Verdade. Entendeu? Uma coisa é eu ver na televisão e apontar, outra coisa é eu viver a realidade dentro da minha casa. Uma coisa é eu ver a mulher apanhando, outra coisa é a senhora que apanhou. Sim. Que sofreu a violência. Isso. Existe uma diferença muito grande nisso, entendeu? E as pessoas precisam entender isso. Não é simplesmente... Uma coisa que eu tenho horror é ouvir, que eu já ouvi muito, infelizmente no meio evangélico. A mulher aprontou, tinha que apanhar mesmo. Tinha que apanhar nada. Quem tem que apanhar é quem pôs a mão nela. Que não deveria nem estar solto, porque tentou a primeira vez, é cadeia inafiançável e pronto, acabou. Problema. Uma vez eu escutei de uma pessoa, assim, é muito radical. Isso antes de acontecer com a Ana Clara. Porque eu sempre tive esse trem de não gostar de injustiça. Uhum. Aí eu falei, eu não sou radical, não. É porque quem faz esse tipo de coisa, pra mim, não merece estar solto, não. Porque há 20 e poucos anos atrás, minha tia morreu assim. E aí? O cara ficou preso, cumpriu a pena, depois só saiu e pronto. Aí morreu doente. Agora, isso que você falou é muito importante, Carla, porque nas minhas conversas com Deus, eu sei que todo o terror que eu vivi durante 6 anos, todo mundo fala, não, mas 6 anos vai estar lá dentro, sabe? Julgamento eu tô acostumada e vem muito de mulheres. Inclusive, quando eu trago vocês para falar de casos que é difícil mesmo de ouvir, ainda tem julgamento também, porque as pessoas não querem ver a realidade. Não querem ver a realidade. Não. E eu te falo, muito do que eu passei foi para ter o trabalho que eu tenho hoje, porque a empatia muda. Você consegue enxergar a vítima de violência totalmente diferente quando você foi uma vítima de violência. Sim. Não tenho a menor dúvida. E é muito fácil falar, a mulher gosta de apanhar, quem mandou se envolver com um sujeito desse? Cuidado. Cuidado com os julgamentos, porque você não sabe se pode acontecer do seu lado. Sim. A violência doméstica não existe classe social. A violência doméstica não existe grau de instrução. Não. E eu já aviso, a mulher quanto mais poder tem, mais vítima de abusador ela é, porque o abusador ele tem uma baixa estima violenta. Então ele tem que diminuir aquela mulher que socialmente chama atenção, ele diminui ela no território dele, batendo, humilhando, estuprando e tentando e às vezes até matando. Então,
Não vem com esse papinho, eu não passo por isso. Isso comigo não acontece. Uhum. Pelo simples fato de você ser uma mulher, você está sujeita a isso. E essa luta, né, Carla, não é só nossa Não. das mulheres, tem que ser dos homens também. Com certeza. Tem que ser daquele filho que honra a mãe dele. Sim. Tem que ser daquele irmão que zela pela mãe e pelas irmãs. Porque hoje, as pessoas, feminicídio é só quando o marido ou quando o namorado. Não. Existem mães aí que estão apanhando dos filhos dentro de casa. Porque não quer dar o dinheiro pro filho usar a droga. Sim. Existe irmãs aí que estão apanhando porque tem aquela criação. Não, aqui o homem que manda e a mulher tem que obedecer. Então, eu conheço muitas famílias, né? Porque como a gente lidar, o meio cristão, você ouve muita coisa, você vê muita coisa, você lidar com muita situação. Então, hoje, a mulher ela tem que entender, porque enquanto eu estou conversando aqui com a senhora, pode ter umas 10 aí apanhando, ou até mesmo já Com certeza. morrendo na mão de um homem. Não importa ele quem seja. Exatamente. Pode ser o filho, pode ser o irmão, pode ser o primo, pode ser o marido, o ex-companheiro, não importa. Sim. Mas ela está sofrendo. E você sabe o que é mais interessante? É que às vezes, e eu escutei isso de uma mulher que foi vítima de violência durante anos. O pai e a mãe, por ter tido uma criação antigamente, as criações de antigamente não são as de hoje. Uhum. O pai sabe que a filha apanha e fica calado porque não aceita ela separada. Sim. Isso, não, Carla, isso é a idade da pedra, mas acontece. Muito. Muito. Então, nós devemos tomar cuidado com isso. Agora, Carla, como que está hoje a vida suas? O que mudou? Além, lógico, do estado da Ana Clara, o que mudou dentro de vocês, psicologicamente, emocionalmente? Você teve algum tipo de pânico? O relacionamento é uma coisa que ninguém nessa família quer saber depois disso? O que aconteceu? Mudou tudo, né, doutora? Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos, de 21, um homem, e a Isabelle, de 17 anos. Minha filha, assim, a Ana Clara não tem filho, ela falava que os filhos dela eram os meus e os da Kessia, né? Então, hoje, eu tenho um certo temor, assim, de relacionamento. Por quê? Porque você não conhece a pessoa. Sim. Né? Minha filha, graças a Deus, Deus colocou uma pessoa abençoada na vida dela. Mas assim, eu fico atento o tempo inteiro. Nós temos que ficar atentos. Qualquer sinalzinho, e eu agradeço muito a Deus que eu tenho umas irmãs muito exigentes mesmo, chata com a minha filha e com a minha sobrinha, e assim com de cima mesmo. Então, nós devemos tomar esse cuidado, né? E eu falo que quando você passa por isso, e o mais... Eu não sei, né? É um mistério de Deus aí que eu ainda vou entender lá na frente. O que eu mais hoje recebo de telefonemas são de mulheres que estão apanhando do marido, Sim. pedindo oração, pedindo ajuda. E assim, é muito difícil, mas o que mudou? Por exemplo, graças a Deus, Kessia é casada, Stephanie é casado, o Aurélio vai casar agora. E eu sou muito grata a Deus porque o Aurélio, ele tinha todo o histórico de ser um homem violento. Sim, é porque ele presenciou o pai, né? Inclusive matar a mãe. Mas graças a Deus, o Aurélio é um menino abençoado, vai Amém. casar agora com a Natália, minha cunhada, para a glória de Deus. E minha mãe criou muito bem a gente. Minha mãe, ela sempre ensinou assim, ó, você está com uma pessoa, você não quer mais, não traia, termine. No caso do Aurélio, meu filho, você não pode pôr a mão em mulher nem com uma rosa. E foi assim que nós crescemos. Minha mãe, ela criou primeiro 3 sozinha, depois mais 3. Foram 3. Eu falo que minha mãe é uma guerreira, uma mulher que eu tenho orgulho, uma mulher que essa coisa de social veio dela. E é uma coisa que eu fico pensando, igual você falou, que gostaria muito de escutar a voz da Ana Clara, novamente, de vê-la entrando, fazendo barulho. Meu sonho. A vida nela, vocês conseguem enxergar no olhar. É com o olhar que ela consegue se expressar. Com o olhar, às vezes, com alguns sons da tráqueo, né? Tem um aparelhinho que eu não me recordo o nome, que a fono
Ela não mexe nada, braço, perna, Não, mão. muito pouco. Infelizmente, agora as mãos e os braços, as mãos e os pés Atrofiando? começaram a atrofiar, né? Porque fica Sim. camada, por mais cuidado, mas uma coisa que, graças a Deus, a Ana Clara não tem escária nenhuma, Graças a Deus, tem eu ia te ferida perguntar. nenhuma, porque a gente, ó, é mudando de decúbito de 3 em Aham. 3 horas. Ela senta na poltrona, fica a tarde toda praticamente. Kessia chega do trabalho, me ajuda a colocar ela na cama. Então, assim, aquele amor, aquele carinho, aquele cuidado, nossa família sempre teve. Quando ela saiu, a última pergunta, porque nós vamos ter que encerrar. Quando ela saiu do CTI, falaram para ela o que aconteceu com ela? A minha irmã contou pra ela. E ela entendeu? Eu não estava presente, né? Que a Porque sua só irmã? poderia ser uma pessoa da família. Conversou com ela, contou o que aconteceu, e a reação, assim, dela foi pelo que a minha irmã falou, foi de nervosismo e desespero ao mesmo tempo. Mas o que eu tenho certeza que ela já sabe, porque a Ana Clara, ela formou em fisioterapia, Sim. especializada em neurologia. Então tudo que a Ana Ela não Clara é está leiga. passando, ela sabe. Ela não é leiga. E é isso que dói mais. Por quê? Sofre mais. Nós não sabemos, né? Nós não somos formados. Eu falo que hoje eu só não tenho enfermagem, o diploma, porque na íntegra eu Na sei fazer. prática. Na prática eu faço tudo, a Kessia faz, a Dani, a Stephanie, o E Aurélio. o que o neurologista fala sobre o caso da Ana Clara é irreversível. Para os médicos, Irreversível. doutora, na verdade, logo quando ela foi receber o auto João 23, é feita uma reunião com a família, Aham. né? E aí minha irmã perguntou qual que era a perspectiva de vida da Ana Clara. A médica falou conosco, olha, se ela não tiver uma pneumonia, ela vai viver uns 4 anos ou mais. Mas ela só vai abrir os olhos. Aí, eu só abaixei a cabeça assim e falei, pro meu Deus, nada é impossível. A Ana Clara saiu, foi para casa e no mês de, se eu não me engano, foi março para abril, ela teve uma sepse. Infecção generalizada. Sabe qual que era a mais grave? Hum. Derrame pleural, pneumonia. Pneumonia. O que o médico falou que ela não sobreviveria. E para a glória de Deus, ela sobreviveu à sepse. E depois dessa internação, ela não internou mais. Ela faz alguns movimentos, dá uns espasmos, né? Que os médicos Sim. chamam de espasmos. Sim. Mas uns, eu para mim, não sei se é porque é amor demais pra gente, a gente quer ver alguma coisa, mas a gente acha que não é. Algumas coisas são reações mesmo dela, sabe? De tentar, mas já sabendo que tudo que ela tá passando, ela sabe, porque ela não é leiga. Mas eles falaram, por exemplo, é isso que eu quero saber, se ela tem consciência. Os neurologistas falaram se ela tem. Ela tem consciência de algumas coisas, sim. Não de tudo. Às vezes, a gente fala uma coisa com ela, aí passam uns minutos que ela vai assimilar o que a gente falou. Entendeu? Mas, por exemplo, já chegou falando, Ana Clara, tá sentindo alguma dor? Pisca 2 vezes. Ela piscava. Você tá nervosa? Pisca 1 vez. Ela piscava. Então, ela tava entendendo o que a gente tava falando. Ai, Carla, eu vou te falar. Bom, Carla, eu queria agradecer a sua vinda, queria falar com as pessoas que quem quiser ajudar a Ana Clara, outro intuito de chamar a Carla aqui é justamente por isso. A Ana Clara hoje precisa de cuidados intensivos, a gente sabe que é muito caro. Entra no Instagram, que é Juntos por Ana. Juntos por Ana Clara. Por Ana Clara. @Juntos por Ana Clara, tá? Pra gente, porque juntas nós somos mais fortes. Com certeza, né? Com certeza. Graças a Deus, assim, nós tivemos a ajuda de algumas pessoas e que sempre me surpreenderam, que um deles são os motociclistas, os motoclubes. Porque eles, desde quando aconteceu com a Ana Clara o problema, eles nunca abandonaram minha família. Sempre tentou ajudar a gente, porque não é fácil. Às vezes você vê ali a fralda acabando, as coisas acabando, e você só olha pra cima, meu Deus, eu não sei como que vai ser, mas eu sei que Deus vai mandar uma provisão, né? Tem algumas pessoas assim, igual algumas pessoas da igreja mesmo, meu pastor Aldo, assim, tentam ajudar a gente em algumas coisas, mas assim, é muito pesado,
Porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, tem um benefício, ajuda. Gente, não ajuda. Quem tem uma pessoa acamada em casa sabe que um benefício do Estado, do governo, é um absurdo. Né? Para Ana Clara, por exemplo, que é formada em fisioterapia, é R$ 1.000 e poucos. Não, se bobear não dá nem para os remédios, Não né? dá, doutora, porque fralda é caro, a Sim. dieta a gente tem que comprar, Sim. tem alguns parceiros que doam, tem uma moça que eu não me recordo o nome, mas ela faz campanha para conseguir fralda para uma entidade e ajuda também com a Ana Clara, entendeu? Então, assim, nós precisamos de ajuda, porque as autoridades, elas dão as costas. E não tem um WhatsApp que as pessoas possam entrar em contato se quiserem ajudar? Tem. Pode falar. Tem o meu, pode entrar em contato, que eu não me recordo da Kessia agora. Pode falar tem o meu, que é 31 986 25 22 78. Repete devagar, cara. 31, olha pra lá. 31 986 25 22 78. Ô, Carla, pra gente terminar, eu gostaria que você olhasse para essa câmera e deixasse uma mensagem para todos que estão nos ouvindo e assistindo nessa noite. Eu gostaria de dizer principalmente para as mulheres: não passem violência. Não aceitem ser violentadas por qualquer homem que seja. Se você tem medo de falar, faz um sinal para um vizinho, para um amigo, mas não fique calada, porque hoje a minha família vive uma realidade que, acreditem, jamais gostaríamos de viver. E você, filho, que sabe que a sua mãe é violentada pelo seu pai, tome uma providência. Você, vizinho, se você tem medo, se o homem é muito violento, é 181. Você não vai ser... Ninguém vai saber que é você, mas não deixe. E uma coisa que eu queria pedir a vocês é que jamais percam a fé em Deus, em nada. Porque se não fosse Deus, a minha irmã não estaria viva hoje. Porque quem não acredita em Deus, doutora, é só olhar para Ana Clara. Ana Clara é um milagre vivo nessa terra, sabe? Então, o que eu queria dizer para vocês é isso. Não percam a fé. E mulheres, não aceitem ser violentadas, porque, infelizmente, nós não podemos contar 100% com as autoridades do nosso país. Então, nós temos que nos unir. Uma mulher com a outra, eu me coloco aqui à disposição também, pode me chamar no WhatsApp, porque eu já lutava por essa causa e hoje eu luto mais ainda. Queria te agradecer, obrigada por você ter vindo aqui, contar a história da sua família. E queria dizer para todos vocês, mulheres aí que estão sofrendo qualquer tipo de violência, façam como eu fiz. Chore. Você tem o direito de chorar, mas em movimento. É a oração. Orar e ação. Não adianta você ficar chorando no mesmo lugar, porque você tem um livre-arbítrio. Se você ficar parada ali, só chorando, e não tomar atitude nenhuma, pode ser mínima, mas tome alguma atitude, fale para alguém, peça socorro, porque o feminicídio é a ponta do iceberg da violência contra a mulher. E a violência, ela é progressiva. Se você aceitar a psicológica, ela passa para a física, para sexual, e aí vai aumentando até chegar ao feminicídio. Então, se você não quer virar estatística, grite, denuncie, peça ajuda, porque sozinha realmente não é fácil. E quem for solicitado a dar essa ajuda, tenha empatia, não julgue, dê o seu ouvido, o seu amor. E é isso. Beijo, até o próximo Jerusa Defende.